Sejam todos bem-vindos ao Live Med Saúde. E hoje no sétimo. Neném tá crescendo, hein? O filho tá crescendo, sétimo episódio do Live Med Saúde. E você, caiu de paraquedas, o que é o Live Med Saúde, né? Somos 3 acadêmicos de medicina focados em falar sobre saúde, doenças, trazer informações de forma simples, porém baseada na ciência com especialista. Se você não me conhece, eu sou Anderson Gomes, estamos aqui com Gabriel Escovedo e o Pedro Moutinho. Se você ainda não acompanha as nossas redes sociais, então já pode clicar no link, começar a acompanhar nosso Instagram, nosso YouTube, para saber mais como funciona o Live Med Saúde. E hoje a gente está com, vou falar especial, vou deixar ela se apresentar. Doutora Rosemary Guarnier. Isso. Se apresenta, quem é a doutora? Se apresenta aí, doutora. Oi, uma boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês, jovens, lindos, né? Maravilhosos, promissores. Que bacana. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Eu sou Rosemary Guarnier, sou casada, mãe de 4 filhos, médica, com pós-graduação em cardiologia clínica e também hoje aí pleiteando um cargo público, né, num pleito eleitoral. E é isso. Iguaçuana, nascida e criada dentro de Nova Iguaçu, sou do bairro da Posse, sou filha de italianos, de imigrantes italianos, aquela família de leões, né? Onde tem que estar todo mundo ali, juntos. E isso. Sou caçula de 6 filhos de seu Domingos e dona Didi, dona Genoveva, né? Que conhecida como Didi, pelos amigos, familiares. E é isso. E eu tô aqui hoje para matando algumas curiosidades. Perfeito, e total. tirando algumas dúvidas. É isso. E foi o que eu falei anteriormente, né? Baseado em especialista. Agora a gente está aqui fazendo aquela mediação. Doutora, conta pra gente o que, assim, mexeu no seu coração para vir para a área da medicina, né? A doutora era fisioterapeuta. Conta essa história aí para a galera começar a conhecer como é que surgiu esse coração hoje sendo médica. Então, né, a medicina, assim, é uma coisa, né, ninguém é médico porque foi imposto, né, você tem que ser, e quando a pessoa não acaba sendo, né, então, assim, é uma coisa surreal, né, eu desde pequena já falava em ser médica, todas as vezes que mamãe me levava para o consultório médico, para o pediatra, né, muitas das vezes para um clínico, que naquela minha época, né, afinal de contas eu tenho 59 anos, e aí nós íamos ao médico e eu ficava olhando assim com uma admiração enorme. E eu, quando saía dali, eu falava: mamãe, eu quero ser médica, eu quero ser médica. E aí fui crescendo e estudando. E acabou que, quando chegou no 2º grau, eu fui fazer magistério. Porque eu também, assim, amo crianças, né? Então eu falava assim, eu quero dar aula. E ali na minha época também, praticamente todas as filhas, elas faziam o curso normal, né? Era tradicional aqui das famílias iguaçuanas a gente também ter o nosso curso de magistério. E aí eu fiz esse terceiro, o meu 2º grau, no magistério na escola Instituto Iguaçuano de Ensino. E lá eu ainda permaneci por 8 anos dando aula para o primário, né? Tive minhas filhas, meus filhos, e logo então fui fazer a faculdade de fisioterapia. E aí atuei por muitos anos na fisioterapia e tal, mas sempre com aquela... Casei com um médico, né? Que é Dr. Ricardo Melo,
E ali mais ainda minha vontade de ser médica, assim, aflorou mesmo. E eu falava para ele, eu quero fazer medicina, eu também quero ser médica, eu quero fazer medicina. E aí acabou que as minhas filhas com isso cresceram, todos foram pelo caminho também da medicina, hoje já são formadas, o meu é oftalmologista, Thaís, né, com especialidade em glaucoma. Temos a Tainá, que é uma dermatologista maravilhosa, né? Ajuda a mamãe a ficar menos feia. Né? E aí houve a oportunidade de eu estar fazendo medicina e eu me agarrei àquilo com todas as minhas forças. E um dia eu cheguei para uma cunhada e falei assim, cunhada, eu quero fazer medicina, mas você acha que ainda há tempo para mim? Porque eu não sei se com a minha idade seria tão legal. Você acha que dá tempo? Aí ela falou, nossa, você tem que fazer medicina, porque a medicina, ela brilha nos seus olhos e tal, aquela coisa toda, e você não está velha. Eu achava que aos meus 40 anos eu já era velha, não tinha mais, né, oportunidade para isso acontecer. E aí meu marido também incentivando os filhos, a família, não, você tem que ser, né? E aí eu fui fazer e realizei um grande sonho da minha vida, né? Que hoje é ser médica, cuidar de gente, né? E eu digo assim, que a medicina me levou mais além. A medicina fez com que eu também cuidasse de almas, né? Então hoje eu também cuido de almas, viu? Através da medicina. Uau, que legal, né? E assim, é muito importante, né, trazer a sua história para cá, porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui da questão de sempre há tempo para você fazer o que você gosta, né? Então nós somos exemplos aqui, nós também temos outra formação e aí depois decidimos fazer medicina. Então você que está assistindo a gente, que acha que não deu tempo, que já está velho, que passou o momento, sempre dá o tempo, sempre, né? Se é um sonho seu, sempre tem oportunidade, né? E doutora, como é que essa você falou da parte médica, né? Mas como é que essa trajetória política, né? Você falou que está concorrendo aí a um pleito municipal, né? Majoritário. Isso. Como é que começou aí a doutora Rosinelli na política? Então, o que acontece? Como eu falei, eu sou nascida e criada em Nova Iguaçu. E meu pai um construtor civil, né? Meu pai fazia muita construção para o José Montes Paixão, que foi o emancipista, o emancipador, na realidade, né, de um bairro de Nova Iguaçu, de periferia, chamado Mesquita. E aí papai, antes da emancipação de Mesquita, papai, por trabalhar com José Montes Paixão, fazia muita construção para ele. Um dia ele ofereceu ao meu pai comprar a casa da mãe dele, onde a mãe dele morava lá em Mesquita, nesse bairro de Nova Iguaçu, que era Mesquita. E aí papai falou, eu compro. Gostou, teve lá, era na rua principal, na rua Emílio Guadani, na época chamada de rua Emílio Guadani, hoje é a rua Prefeito José Montes Paixão. Papai comprou essa casa e lá demoliu e construiu uma outra casa para nós, né? Como eu disse, eu sou... meus pais tiveram 6 filhos, então imagina o tamanho da casa, né? Foi uma casa assim enorme, né, com 5 quartos, não sei quantos banheiros, quantas salas, uma coisa de louco. E aí nós fomos morar lá, né? E eu já fui morar na minha vida assim adulta, final da adolescência para a vida adulta. E Nova Iguaçu, assim, eu estudei a minha vida inteira no Colégio Iguaçuano. Frequentava o country, frequentava o Esporte Clube Iguaçu. Joguei handball, né, por 4 anos na equipe do IBC. O meu técnico era o Santos. Então, eu era bastante conhecida também dentro de Nova Iguaçu, né? Eu sou uma pessoa muito comunicativa, muito faladeira, que ela adora fazer amizades, ou seja, eu amo gente, né? Então, tá o tempo todo com as pessoas, isso para mim era uma coisa muito legal, fazer amizades, fazer contatos. E aí, não foi diferente indo para Mesquita. Quando eu cheguei em Mesquita, né, papai falou, vambora, a casa tá pronta, já mobiliou tudo, vambora, hoje a gente se muda. Aí fui recebida por uma amiga minha lá,
que já estudava comigo no Iguaçuano, que era Jaciara Maltês e Marcinha Maltês, e ali elas me apresentaram a galerinha toda, né, de adolescentes, e eu passei a ter amizade com uma gama enorme de pessoas, comecei também a frequentar o Tênis Clube de Mesquita, e aí me tornei bastante conhecida, né, por esse dom de falar. Enfim, e aí veio, né, após uns 15 anos, veio esse processo de emancipação, que foi movimentado pelo José Monte Paixão, emancipamos Mesquita, conseguimos, né, um bairro pequeno, hoje é um município pequenininho, lindo por sinal, e aí teve o primeiro pleito, eu não vim, mas no segundo pleito todo mundo falava, Merinha, Merinha, lá eles me chamavam muito de Merinha, você tem que vir, você tem o dom político, você tal. Eu falei, ai, não sei. Aí meu irmão também, meu irmão mais velho, Roberto, meu marido, não, você vem, e pegaram e pô, me jogaram dentro da política. E acabou que eu gostei. Eu vibrei com isso e ganhei aquele pleito daquele ano, né? De 2004, eu fui vereadora, eu estive vereadora lá de 2004 a 2008. Foi muito bacana, viu? Foi assim. E aí acabou que eu andei meio que afastada, porque meus filhos começaram a crescer, entrar naquela idade de adolescente, e eu tinha que me direcionar mais para eles, né? Eu tinha que estar mais atenta à formação deles, né? Eu não queria um dia olhar para trás e falar assim, eu não dei atenção à minha família, eu não dei atenção ao fruto do meu sangue, sabe? Então aí eu preferi parar, dar esse tempo, formar os filhos, direcionar a vida deles no melhor que eu pude. E graças a Deus estão todos muito bem encaminhados, tenho netos hoje, né? Às vezes eu me cobro que ao entrar na política de novo, me falta um tempinho para estar curtindo eles, mas a gente de vez em quando está junto e eu falo com eles, vovó já vem, vovó já vem. E é isso, essa é a Rosemary. E eu voltei porque isso tá, né? Isso já tá dentro de mim, entendeu? E a doutora Rosemary hoje, né? Olhando para trás, 2004, a doutora vivenciou esse lado político, né? Que o Gabriel falou. Sim. Hoje, você olhando, a doutora olhando para trás, o lado da saúde, o que você acha que pode ser mudado, né? A doutora vivenciou, né? Lado como vereadora ali, o dia a dia. Sim. E hoje, como médica, o que você acha que pode ser mudado em relação a isso? Né? Pontos de melhorias, né? Que a doutora pensa aí para projetos, boa, isso. Olha, isso é uma questão bastante assim que toca a todos, né? Porque saúde é essencial, né? Saúde é essencial para a gente viver. Então, na realidade, eu venho de uma época em que nós não tínhamos tanto dinheiro público e, com isso, a gente tinha uma saúde com mais assistência, mais voltada para o cidadão, mais voltada em tratar, né? Como é que eu falo? Resolver a questão da saúde de uma forma total, para que hoje a gente vê assim quantas dificuldades, né? E hoje a gente tem uma gama de recursos dentro da saúde que nós temos, né? Mas a gente também se depara com algumas dificuldades. Algumas não, muitas dificuldades. Agora, a gente tem que ter um olhar para a questão da banalização da vida. Eu costumo dizer que a vida hoje, ela está banalizada. Ela está banalizada por demais. E eu digo que a gente tem que resgatar o amor entre as pessoas, a reciprocidade. Isso tem que voltar para que a gente perca menos vidas nas emergências médicas. Infelizmente, nós estamos perdendo muitas vidas nas emergências médicas. Perdendo não, deixando de salvar vidas nas emergências médicas por conta da banalização da vida. Da vida. E o meu maior desejo é resgatar isso.
é fazer uma saúde mais humanizada. Uma saúde aonde o seu anseio, a sua necessidade seja valorizado, seja visto, valorizado, assistido, resolvido e seja acompanhado, né? É isso que eu espero. Pô, muito bom. Assim, você é especialista também em hipertensão, problemas crônicos, né, de doenças crônicas. O que você acha que seria interessante fazer para ser uma forma preventiva de evitar doenças crônicas, assim, uma melhoria no sistema para evitar que doentes crônicos progredissem a doença? Você Sim. teria algum projeto, alguma área que você acha interessante que tenha um olhar mais direcionado para essa área de prevenção? Sim, eu digo assim, os programas preventivos, eles já estão aí, né? São executados, são feitos aí em todas as gestões de todos os municípios. Porém, o que eu falo é o comprometimento com aquele paciente. Entendeu? É difícil você trazer uma pessoa ali doutrinada na questão da dieta, do exercício físico, né? Na prevenção daquela doença, ou então minimizar, né, os sintomas daquela doença. Então, é uma ação em conjunto. Mas, para mim, como eu falei, a primordial é a humanização. É você resgatar aquele paciente, porque muitas das vezes ele se sente desprezado, ele se sente não assistido pelo poder público. Então, eu quero isso, como eu te falei. Qualquer programa dentro da saúde, eu quero resgatar a humanização. Muito bom. Eu quero fazer com que essa banalização da vida não exista mais aqui no nosso município e que nós sejamos exemplo para todos os outros municípios. É isso. A doutora, você falou sobre cardiologia, né? Pós-graduação. Pedro comentou agora sobre doenças crônicas. O que a doutora mais atende, né, em relação à sua depois da pós-graduação, que mais enfrentou nos consultórios, no seu dia a dia, sobre problemas crônicos do coração? O que você mais... Bem, o que a gente mais vê em consultório, né, são as hipertensões sem controle, medicamentosos, hipertensões mal cuidadas pelo próprio paciente, né? Que, como eu falei, não leva a dieta a sério, o próprio tratamento medicamentoso, ele não muda, né, o hábito de vida. É muito difícil hoje você também trabalhar, sem ser com a parte medicamentosa, esse outro lado, né? O lado da mudança de vida, né, do hábito de vida dessas pessoas. Mas, assim, a gente tem que ser persistente. A gente tem que ter persistência, sabe? A gente não pode desistir do paciente. E a gente encontra também muitas cardiomegalias dilatadas, né? Por conta de N fatores. E isso é o que a gente mais encontra. E uma, assim, que eu acho que ela é uma grande potencializadora hoje, principalmente das crises hipertensivas, descontroladas, são as questões emocionais, né? As questões emocionais. E aí eu não vou falar, mas eu vou falar. De novo, a vida está muito banalizada. Não é só no atendimento público, é dentro de casa, sabe? É no seu relacionamento familiar, é no seu relacionamento com um amigo, sabe? Com vizinhos. Então, nós somos emoção. O ser humano, ele também é emoção, né? Então, hoje eu trabalho, assim, em algumas emergências médicas, né? Muitas crises hipertensivas que eu pego,
né, de espinéias, vem com aqueles sintomas todos, né, de formigamento, aquela dor precordial, aquela coisa toda. Após todo um exame clínico, uma anamnese e alguns exames complementares, como laboratoriais, o eletro, a gente vê que ali a questão é puramente emocional. Ansiedade, são pessoas, exatamente, sabe? Porque muitas não têm com quem conversar, muitas não são mais amadas dentro do seu próprio leito familiar, ou teve um aborrecimento com um amigo, coisas assim. Então, assim, aí eu volto a falar naquela questão da banalização da vida. Para um dia e pensa sobre isso que eu estou falando. A vida está muito banalizada. E olha isso, a doutora falando, né? A gente sempre conversa sobre isso, né? No nosso dia a dia, na faculdade, sobre a mudança de hábito. E muitas das vezes as pessoas acham que isso é um clichê, né? Gente, olha isso. Aqui a doutora falando. Então, assim, é muito além de simplesmente uma alimentação saudável, é muito além do que, né? Então, agora deu experiência, relatos que ela atende no consultório, né? E quando vai ver no contexto final, a alimentação, e ela botou um outro pilar ali, né? Alimentação, atividade física e saúde mental, que a gente conversa tanto, olha isso, né? Ansiedade, e assim, vou até trazer são detalhes no dia a dia. Cara, a doutora falou agora, me fez lembrar uma coisa, são detalhes no dia a dia, se a gente não tiver um controle emocional, esse eixo, né, doutora? Sim. Muda tudo, é um simples sal caindo no chão, caindo, a pessoa já fica estressada com acidente. Isso acontece comigo! Aí já mudou todo o humor, né? Aí já muda, desencadeia todo aquele fator. O limiar de tolerância tá zero, né? Tá zero. Tá menos um. E às vezes até socialmente, né? Você passar por uma pessoa, desejar um bom dia, você falar, igual você falou que sempre foi comunicativo, às vezes falta isso nas pessoas, né? Se comunicar, chegar, dar um abraço, um bom dia, um aperto de mão. Sim. E é uma coisa também que eu sempre vejo, né? Uma das especialidades que eu quero é endocrinologia, né? E aí, acompanhando alguns médicos, assim, é muito recorrente essa história. E às vezes a pessoa quer, doutor, mas eu tô me sentindo muito cansado, você não tem um remédio? Ele fala, eu posso até te passar alguma coisa, vamos fazer uns exames, vamos ver, mas já para começar, você vai sair daqui, vai procurar uma nutricionista, você vai mudar, vai começar a atividade física. O pessoal, não, mas, isso, às vezes eu não quero, minha rotina é muito pesada, mas não tem jeito, para você ter saúde, você tem que fazer. E aí um dia eu fui acompanhar um ortopedista também, né? Eu falei, agora vai mudar. Vou pegar alguma coisa. Chegou lá, a mesma coisa. O cara falou, olha, teu joelho tá doendo porque você tá sobrepeso, você precisa fazer uma atividade física, você precisa mudar a minha alimentação, seu ombro tá doendo porque você tá forçando muito. Então, assim, é recorrente, as pessoas precisam mudar também o estilo de vida delas, né? E é interessante como a gente debate muito isso também nos bastidores, como a política interfere, né? Porque tem a questão do paciente, né? A questão pessoal dele, de não seguir o tratamento, mas tem também uma questão de, às vezes, é o que você falou, não se sentir acolhido ali naquele consultório médico, né? Naquele posto de saúde, que seja, não ter um local adequado no bairro dele, né? Para ele fazer ali uma atividade física, às vezes falta isso, né? Essa proximidade. O acesso, né? Nova Iguaçu também é um pouco de cidade dormitório. Então a pessoa, né, muitos trabalham longe, aí tem o transporte público que é muito desgastante, aí vai para o centro do Rio e aí volta, né? Então tem a política interfere também, né, nessas questões, né? Ah, sim, totalmente, né? A política interfere muito nessa questão. Como você falou, Nova Iguaçu é uma cidade dormitório, né? Hoje nós temos na faixa de 190 mil desempregados dentro de Nova Iguaçu. E nós fomos buscar esse número através de um comitê técnico que nós criamos para isso, para a gente poder ter dados para falar, né? E a maioria das pessoas que trabalham, né, trabalhadores iguaçuanos, a maioria vão para fora do município trabalhar. Então, já pega essa carga, né, de condução, né, já tem que estar acordando na madrugada
para poder chegar lá no horário do seu trabalho, 7, 8 horas, 6 horas. Quando sai também, né, já pega também todo aquele trânsito de volta, acaba chegando em casa 9, 10 horas da noite. Então você vê, a pessoa acaba tendo pouco horário para estar com a família, né, para estar ali fazendo aquela confraternização, aquela comunicação familiar ali, aquele entrosamento, aquele abraço de pai e filho, de marido e esposa, né? Isso tudo é saúde, isso é saúde mental, né? E muito da saúde da gente, hoje, o que a gente passa é por conta disso, entendeu? De estresse, de você não estar bem porque algo está te fazendo mal. Eu tenho certeza, se eu tivesse que ir para o Rio todos os dias e enfrentar esse trânsito, talvez eu não fosse tão comunicativa como eu sou. Talvez eu vivesse hoje num limiar de estresse muito assim, né? Zero quase. Então, assim, graças a Deus eu trabalho dentro aqui da região, né, próximos também aqui à nossa região, mas é exatamente isso daí que você falou, né? Então, assim, a política tem tudo a ver com isso, né? Ela tem tudo a ver, ela tem que criar meios, né, para que essas pessoas também encontrem apoio e trabalho dentro do seu município, dentro da sua região. Então, é o que eu falo, esse tripé, né, que é usado sempre na política: saúde, educação e segurança pública. Por que não falar de geração de emprego e renda? Por que não falar de movimentar o comércio, de criar emprego, de criar oportunidades dentro do nosso município, né? Então, eu acho que hoje os gestores, eles também têm que ter um pouco desse empreendedorismo deles, essa visão, né, para esse outro lado, né? De que o iguaçuano, o munícipe da sua região, do seu município, não está bem da saúde mental, por questões como essa. Então, eu acho que você proporcionar, pensar também nesse lado, né? De estar criando, de estar fazendo parceria público-privada, incentivando, fomentando comércio, indústria, turismo para dentro do seu município, você vai gerar uma gama de emprego e renda, direto e indireto, imensurável. Quantas pessoas vão deixar de trabalhar em cidades vizinhas longe para estar trabalhando dentro do seu próprio município? E com isso muda toda uma história, né? É uma engrenagem. É uma engrenagem. E quando a gente fala de saúde, né? A própria definição da OMS diz que saúde é um bem-estar físico, mental e social, Exatamente. né? Então, assim, a gente às vezes pensa em saúde na pessoa lá na ponta da linha que passou mal, foi para o hospital. Mas aí você falou vários pontos aqui que eu acho interessante abordar, como, por exemplo, o transporte. Então, a pessoa às vezes já chega no trabalho com uma carga de estresse muito alta. Total. Outra coisa, a pessoa dorme mal, porque tem que acordar muito cedo para poder ir para o trabalho. Aí a pessoa, como é que ela vai manter uma alimentação legal? Porque ela passa o dia fora, então o planejamento da alimentação dela já fica muito mais difícil. Ela tem que se alimentar, planejar a alimentação dela. Então são vários fatores, né? Tá pouco com a família, então o estado emocional dela já fica mais abalado. E outra coisa que você falou, a questão do desemprego. Como é que uma pessoa desempregada vai ter uma saúde emocional ali, mental boa, né? Já fica difícil, porque tem que levar o sustento, então... Como ela vai mudar os hábitos. Os hábitos, né? Muda seu hábito, faz atividade, mas como? Ela não está com o básico. Isso aí. Então, assim... É uma questão até, que a gente está falando de comércio, tudo se liga, né? Total. Tudo se liga. Com essa questão do online, você vê a quantidade de lojas, isso não é só Nova Iguaçu não, assim, andando pelo Rio afora, né? A quantidade de lojas físicas que você vê fechando, às vezes por falta de incentivo. Eu acho que é aí que o político, né, que o poder público, os gestores tem que ver isso. Cara, tá fechando. Né? Porque o online tá aí, não tem jeito, né? A tendência é ele crescer cada vez mais. E aquele cara que tá tentando manter o físico ali, né? E aí, porque ele tem empregados dele. E aí, se aquilo fecha, fica ele sem renda, fica os empregados sem renda, e isso interfere na saúde. Menos renda, menos gente... Se ele tem um plano de saúde, ele já para de pagar, sobrecarrega o público, né? E vira uma cascata, né? É isso aí. É uma coisa entrelaçada a outra. Uma leva a outra, né? E é isso. Então, assim, a política, ele é um meio de você levar
para a população esse tipo de coisa. Então, você pensar da forma que você está pensando, assim, até parabéns pelo trabalho, pensar na saúde, né, como uma coisa globalizada, uma coisa com vários pontos. Isso é legal, você atacar todos esses pontos. Por isso que é importante ter políticos que têm esse pensamento. Sim. Né? Legal. E complementando o que Gabriel e Pedro falaram, desses, vamos abrir uma aspas aí, nesses problemas, quais são os desafios que hoje a doutora Rosemary enxerga, né? Para que possa melhorar, principalmente a era digital vindo aí, né? Você falou sobre a questão do digital vindo com as vendas no comércio, e a doutora falou das filas, e o que é a parte digital, né? Quais são os desafios, como um todo, a doutora consegue enxergar em relação à saúde, né? Aqui em Nova Iguaçu. Aqui, assim, Nova Iguaçu, a gente tem que informatizar toda a saúde, né? Toda a saúde, ela tem que estar ligada totalmente ao SUS. Então, assim, eu digo o seguinte, a atenção primária, quando a pessoa vai ali para consulta, ali ela já tem que definir, ali o profissional, e ela já tem que sair definida com 70%, creio eu, do problema que ela foi ali, né, procurar para ser solucionado. Então é ali é que é direcionado, ali é que a coisa anda, ali que a gente direciona aquela pessoa, né, para a resolução do seu problema. E se a gente não tem essa informatização, é tudo no papel, vai lá, leva lá na secretaria, leva lá não sei aonde, tem que falar ali. É tanto papel, é tanto ir ali e vir, que o próprio paciente já se desgasta. Se for uma pessoa de idade, eu não vou, a gente se cansa tanto. Olha, doutor, eu tenho que sair daqui, eu tenho que fazer meu exame não sei aonde, eu tenho que levar isso para poder dar entrada lá na secretaria, que fica atrás lá daquele cemitério, que não sei o que, aquela subida. Então, assim, é tanto desgaste que o próprio paciente acaba desistindo de se cuidar, de se tratar. Né? Então é o que eu estava falando lá atrás. A gente ainda tem que lidar com a adesão do paciente. Né? As informações se perdem. Né? Isso. Então, assim, se a gente tem uma saúde totalmente informatizada, esse paciente pode ir aonde for sem um pedaço de papel na mão. O histórico dele, tudo que o médico ali, especialista, determinar para ele em termos de tratamento, de conduta, vai estar no computador. Quem for abrir aquele computador que tiver interligado ali, vai ver todo o histórico desse paciente, vai ver a vida desse paciente, tratamento, condutas, solicitações de exame, resultados de exames, né? Tudo. Indicação cirúrgica ou não cirúrgica, de reabilitação ou não reabilitação. Você entende? Todo um histórico. Né? Todo um histórico. E isso dali vai minimizar muito e vai economizar muito. Né? A gente vai ter uma economia enorme, podendo estar, né, movimentando outras coisas também dentro da saúde. Né? Porque às vezes o próprio esporte a gente pode estar inserido dentro da saúde. Tu entende? Porque esporte hoje é vida, né? A atividade física é vida, é saúde mental, né? Se vocês querem saber, muito dos meus pacientes que eu atendo, que eu vejo que tem ansiedade, algum tipo de transtorno emocional, uma das primeiras coisas que eu indico a ele é a atividade física, principalmente a musculação. Entende? Então, assim, é importante, isso tem que estar inserido dentro da saúde. Você tocou 3 pontos aí, assim, cara, que é fantástico, doutora. Falou sobre a notificação compulsória. A gente fala de notificação de um paciente, mas você, com um olhar de gestão, né, a gestora olhando ali a demanda de determinadas doenças, espera aí. Sim. Aí vem o outro ponto. Como que eu vou prevenir essas doenças que eu já sei que você notificou? Olha que fantástico a doutora falou. E como que vai prevenir? Será que é uma atividade física? Então, assim, abre uma aspas usando um termo, ataca no marketing, né, para prevenção. Sim. Né, exatamente. E quando você tem esse olhar, eu acho que
minimiza os desafios, né, doutora? Demais, demais. E a outra coisa que eu vejo, como a gente falou da adesão aos tratamentos, né? Eu falo assim, que você fazer com que o paciente se cuide depende dele e também dos profissionais da área, né? De toda aquela humanização, aquele interesse, a sua vida tem valor para mim. Então, com essa informatização, por exemplo, uma pessoa que faz um tratamento de hipertensão, né? De certas medicações de uso contínuo, todo mês ela tem que ir lá pegar na farmácia do município a sua medicação, certo? E muitas não vão. Como não é informatizada, não se sabe que o seu João, a dona Maria, a dona Carmen, o seu Anselmo não foram lá buscar. E uma vez a gente botando pessoas, gestora, na farmácia, no qual aquilo ali está tudo inserido dentro daquele computador, quando vê ali puxar no final, quem pegou os medicamentos esse mês, quais foram os pacientes que não vieram aqui, você vai ver os que não estão aderido ao tratamento. Você ligar, olha só, você ligar, você está dizendo a ele que a vida dele vale ouro para você. Que a vida dele vale ouro para o gestor, para o município. Então é o que eu falo, a vida está muito banalizada, a gente tem que resgatar isso. E é com pouca coisa. Como pode Nova Iguaçu a gente não está, sabe, com esse sistema informatizado ligado, assim, né? Não está interligado, é o que eu falo. Então, às vezes, por pequenos gestos, você torna a vida daquela pessoa valiosa para ela, né? Para você também, mas para ela. Como eu digo, eu cuido de almas. Eu cuido de almas no que eu digo do emocional da pessoa. Você acha que eu já chorei pouco dentro de consultório com paciente? Olha, eu já tive pacientes de eu chorar. Tem 2 semanas eu fui numa reunião política e quando eu cheguei lá, passado uns 2 minutos, veio uma senhora me abraçar. E me abraçou e falou: doutora, a senhora lembra de mim? Falei: claro que eu lembro da senhora. Do lugar tal, eu te consultei assim, isso. Como é que a senhora está? E as suas 2 filhas? Entendeu? Então eu sabia da história dela. Mas sabe por que eu sabia da história dela? Porque ela tem muito valor para mim. Você tem muito valor para mim. Você também, todos têm. O ser humano, para mim, é uma coisa extraordinária. Eu amo o ser humano. Eu amo vida. Sabe? Então, a gente tem que buscar isso. E eu digo de novo, a vida está muito banalizada. Nós estamos perdendo vidas por conta disso. Entendeu? Verdade. Pô, muito bom. Respirar, né? Depois dessa turbulência de informação, eu imagino o que você deve estar pensando em casa, né? Não, esse fator, assim, eu vejo... Minha mãe é psicóloga, né? Inclusive, parabenizar todos os psicólogos, que ontem foi o dia do psicólogo. É isso aí. Parabenizar. Parabéns. E assim, minha mãe tem esse sentimento, assim, também de acolhimento do paciente. Sim. Pô, isso é muito importante. Metade da doença do paciente você já cura. Sim. Só no acolhimento, né? Sim. Hipócrates já dizia, né? Curar sempre que possível, acolher sempre. Então, assim, isso é muito importante. Falta essa humanização realmente hoje em dia. Sim. Um pouco na medicina, na questão pública. Então, isso é muito importante. Você acolher as pessoas, né? O comprometimento com a vida alheia, né? Com certeza. Você sabe que eu trabalhava numa UPA aqui dentro de Nova Iguaçu. E eu sempre conto isso para as pessoas que me rodeiam, né? E eu chegava nessa UPA, começava a atendia ali 1 hora, 1h30, 2 horas, daqui a pouco eu começava a ouvir uns burburinhos, né? Aí eu pegava, acabava ali uma consulta, pegava, me levantava e dava uma volta na recepção dessa UPA. Na realidade, foram 2 UPAs da Baixada. E lá eu começava a olhar para os olhos, para o rosto dos pacientes. E ali eu via, né, os rostos de sofrimento, de dor. Tinha aqueles que faziam cena, a gente sabe, nós estudamos para isso, né? Uhum. A semiologia, tudo, né? A propedêutica nos leva a isso, nos conduz a saber olhar, né? E muitas das vezes já fazer um avanço do nosso diagnóstico através da octoscopia, do olhar.
Então eu falava assim, o senhor, a senhora, você, o que você está sentindo? Perguntava ali no meio de todas as... Aí eu estou assim, doutor, uma dor renal, e a pessoa ali morrendo, você via que era uma cólica renal, né, uma cólica nefrética, e eu falava assim, vai ali para dentro para mim. Aí o recepcionista já me olhava assim, eu falava, vocês não estão classificando como tem que ser classificado. E ali eu ia e recolhia aquelas pessoas com dor, sabe, com dor, ou já peguei pessoas até com eminência de infarto ali, sabe, com dor precordial, e eu levar para dentro do consultório e ali eu atender. Então, assim, você é o que eu falo de novo, é você não se importar com a dor do outro, é você não se importar com a vida humana, é você não sentir a dor dele. Nós que trabalhamos na saúde, nós temos que saber também sentir a dor do nosso paciente, daquela pessoa que vai ali buscar por um socorro, por uma ajuda. Entendeu? E principalmente na política, né? Sim. Hoje em dia os políticos têm que entender que você está lidando com isso, com uma pessoa que às vezes precisa de uma assistência, Sim. pode ser uma assistência social, uma assistência Sim. médica, e você entender essa dor e acolher, resolver o problema dessa pessoa, a cura às vezes está ali, né? E ter esse feeling, assim, não sei como Gabriel, Pedro, primeira vez que eu escuto, tá? Minha esposa é médica também, conta várias histórias, e essa daí, assim, me surpreendeu, porque que seja mais um projeto também, não sabe? Porque, assim, o ser humano, de fato, é falho. E muitas das vezes não é de má fé, né? Passou desapercebido, cara. E tá tudo bem. Mas tá tudo bem até que resolvam o problema ali. E aí você vê uma médica andando, e aí através das faces, atitudes, você já... Cara, olha isso. Né? Talvez você que não é da área da medicina, como é que funciona isso? Em um grosso modo, através do seu olhar, a doutora já consegue Sim. identificar qual tipo de doença que você tem. A moral da história é essa, é isso que a gente estuda. Dependendo da forma que você anda, da sua marcha, já sabe o tipo da sua doença. Sim. Então, o que a doutora está falando, cara, isso é muito sério. É a propedêutica, é a semiologia que todos nós estudamos, né? É muito doido isso que a doutora falou. Eu estou viajando, agora imagina se todos os médicos tivessem um pouquinho de sensibilidade que a doutora teve em um plantão, dar uma voltinha na recepção. Todos os plantões, todos têm que dar essa volta. Todos nós temos que dar essa volta. Para um dia só e tenha essa atitude. Você vai ver coisas assim que passam pelos olhares da classificação de risco que ninguém vê. E ao mesmo tempo que eles me amavam, eles também me odiavam. Mas depois eu consertava tudo. Eu falei, porque não era teu pai e tua mãe. Porque não era teu primo. Doutora... Falei, já fiz, pronto. Eu tô feliz. A gente conversa, né, doutora? A gente tem um professor, o Rafael, que a gente adora também. O Rafael é um amor, cara, eu amo. Ele, assim, no início de faculdade, ele Rafael usou uma frase... cuida de almas também. Pô, é isso. Ele falou... você está ali cuidando o amor da vida de alguém, né? Então, assim, você passando ali, você vê uma pessoa passando por uma dificuldade, você ficar quieto ou você se omitir, você ficar escondido lá dentro do consultório. Não tá no meu horário ainda, não tem ninguém para eu atender, eu vou ficar aqui. Né? É muito louco isso que eu vou falar por mim, né? Eu tô viajando aqui, aqueles do Gabriel e o Pedro também, fiquei imaginando assim, louco, animados, que em breve a gente vai ter o nosso CRM, mas preocupados também, né? Sim, claro. Um dos objetivos com o canal aqui era justamente esse, trazer para a população essa proximidade, né, com bons profissionais, né? Então, assim, às vezes para o público leigo que está em casa, ouvir, né, a doutora falar isso, já com uma carreira, já até, né, tanto na medicina quanto na política, é muito legal. Porque foi o que você falou lá, né, da questão de resgatar, da banalização da vida, e muitas vezes ali num ambulatório lotado, né, num posto de saúde, acaba afastando realmente um pouco esse paciente. Então a gente nesse trabalho, né, além de trazer a informação, trazer essa proximidade ali do outro lado da tela, a pessoa ter essa proximidade e conhecer melhor, né, o profissional. Isso é legal, né? Agora eu acho, assim, um outro tema que eu acho importante tratar, né,
que é hoje em dia na medicina, né? A gente até já tratou isso em outros podcasts. Eu acho que falta um pouco de gestão na base curricular, né? E a gente vê que você tem essa experiência com gestão. E na política isso é muito importante, a pessoa saber gerir, né? O que você acha que de legal assim para passar para os colegas médicos, da importância da gestão na medicina e até na vida pública, né? O que você pode levar da medicina, da gestão e vida pública nesse tripé? De passar de informação para as pessoas que estão assistindo, para os médicos, para fazer uma especialidade em gestão, se a pessoa quiser seguir, por exemplo, uma carreira pública, o que você acha importante que as pessoas nós, tenham? assim, até... Eu estou um pouquinho resfriada, né? Me desculpe. A gente até estuda, né? Nós temos uma cadeira na faculdade que fala muito sobre isso, que é o estudo do SUS, que é a cadeira de... Hoje saúde e gestão humana, né? Porque cada vez ela se muda de nome. Eu lembro que na minha época era um outro nome, eu nem lembro mais. Mas ali ela te dá toda uma noção, né? Toda uma noção de gestão do SUS, né? Realmente da forma que você deve conduzir, da forma que os programas são feitos, o que é o SUS, até onde você vai, o que ele te proporciona, o que ele te proporciona para você dar para os pacientes, para você pôr em prática ali no tratamento e na condução de uma patologia, né? E tal. E também nós temos outras cadeiras na faculdade, como antropologia, psicologia, psiquiatria, que também nos conduz a isso, a forma da importância da vida humana, a forma como você chegar ao íntimo daquela pessoa, de que forma você olhar para uma queixa e ver que às vezes não é uma patologia, e sim um momento de emoção, um momento de fragilidade. Então, isso tudo é o que eu falo, está tudo muito ligado. Porque a saúde não é só você ir lá, fazer um exame de sangue, vamos falar assim, porque as pessoas estão nos ouvindo, né? Fazer um raio-x, levar para casa o tratamentozinho, descobre a doença e levar aquele tratamento. É além disso. A medicina é além disso. Eu queria muito ter vivido aquela época da medicina, onde a gente ainda auscultava um batimento cardíaco, uma ausculta pulmonar, através do linho, né? Do paninho de linho branquinho, né? Eu sou de uma época que eu via todos os médicos vestidos de branco, impecáveis, aquelas mãos lisas, né? Porque só cuidava ali de vidas e de almas, sabe? Coisas assim. Hoje em dia o médico tem que empurrar a maca, o médico tem que tirar um aparelho daqui, por ali, para poder ser até mais rápido na própria conduta dele emergencial. Quer dizer, eu estou falando isso de uma forma meio que, né, até grosseira, mas o que eu quero falar é isso. Na realidade, né, gestão, medicina, educação, professor, é você lidar com alma. Sabe, na própria segurança pública, você ser um agente de segurança pública, sabe? É você saber que do outro lado o cara gritou, deu um tapa na cara de alguém, porque ele realmente é agressivo, ou ele tem algum problema, algum distúrbio, ou então por ele também estar passando por algum problema. A gente tem que ver a vida também por outro ângulo, né? A gente tem que mudar a vida, né? A vida, ela já foi para uma direção quase que sem volta. Mas eu ainda acredito, eu creio que nós podemos mudar muita coisa. E principalmente vocês. Porque hoje eu estou encontrando, através dos meus filhos, de sobrinhos, de amigos dos meus filhos, dos meus sobrinhos e de filhos de primos meus, jovens, muito mais emocionais, com um comportamento emocional bem mais apurado do que a minha geração, do que muitos da minha geração e dessa geração que veio ainda depois de mim, muitas pessoas de 40, 50 aí, né? Então eu acho assim que a gente pode conduzir muita vida ainda por esse lado.
E eu vejo o tratamento que as mulheres e os homens da minha família dão aos seus filhos, que ainda é de amor, sentar no chão, brincar com seu filho. A gente tem que trazer isso. Mas isso tudo, volta lá aquela tua pergunta, né? Nossa, o cara sai de madrugada de casa, chega às tantas da noite. São tantas coisas que aí a política tem que vir firme, tem que ter meios, a gente tem que encontrar, ter condutas. A gente tem que ter, sabe o quê? Responsabilidade, e a gente tem que estar totalmente voltado para as vidas. Se você é um gestor público, você tem por obrigação de gerir vidas. Então é delas que você tem que cuidar. Você tem que tentar trazer o melhor, o que há de melhor. O que há de melhor, e seja em qual for o âmbito disso. E aí, completando o que o Pedro falou, né, em relação à gestão, e a doutora falou um ponto que... empatia, né? Eu acho que é uma palavra que, quando assim, você não precisa não ter empatia, mas conheça a palavra. Né? Que muitas das vezes tem gente que conhece, mas não é. Mas, ou vice-versa, mas tem que conhecer. E aí, para trabalhar, né, médica, meio da política, e ser comunicativa, olha que casamento, né? Médica, política, ter empatia e saber de fato como ajudar, né? Obviamente que Deus dá para poucas pessoas esse dom e te deu esse dom, né? E como que você consegue? E aí eu vou levar para o outro lado, né? Saúde mental no sentido de ouvir os feedbacks, né? Que muitas das vezes os feedbacks são positivos, construtivos, e outros vêm só para negativos mesmo. E tá tudo bem, que venham, né? Que venham. Até pra gente consertar, né? Ter oportunidade de consertar. Como que você consegue lidar com essas situações, né? Porque quando a gente fala de saúde, é de fato, né? É ter essa empatia, entender o próximo e poder ajudar. Né? Eu imagino a quantidade de pessoas que procuram para poder... É de se colocar, né? No lugar da pessoa. A gente tem que ter essa sensibilidade dentro da gente. É inaceitável o ser humano não ter sensibilidade. Entendeu? É olhar dentro dos teus olhos e se colocar dentro de você. Por que essa pessoa está aqui? Ela não tem doença. O que houve? Ou então tem doença. Alguém vai chorar por ela, como você falou. Olha, né, como o Rafael fala, né, nosso amado mestre. Alguém vai chorar por essa pessoa. Tem alguém que a ama e que vai chorar pela perda. Então, é isso tudo, né? Eu venho de uma família de italiano, onde eu cresci do lado de duas avós, assim, mega maravilhosas. A mãe da minha mãe, dona Argentina, Sartória, e da minha avó, por parte de pai, dona Olinda Bose Guarnier, no qual a minha avó, por parte de pai, era uma parteira. Todos os netos da minha avó nasceram por ela, nas mãos dela. Eu fui o único neto que não nasceu, né? Na mão da minha avó, incrível. Cada filho, assim, com 10, 11 filhos, você imagina quantos partos minha avó não fez, né? Eu poderia até ter trago aqui a tesoura que ela usava para cortar. E a minha avó também era costureira. Então, ela fazia, assim, bainha de calça, aquela coisa, apertava as roupinhas. E cada bainha de calça que ela fazia, sobrava aquele pedacinho da bainha, da bainha, e ela ia guardando aquilo, e depois ela cortava um monte de quadradinhos, e ela ia emendando, e ela fazia um chapéuzinho, porque italiano sempre usou muito chapéuzinho, né, aquele chapéuzinho de abinha, né, e ali, vovó saía, às vezes ela usava também aquele escapulário, aquele avental igual um escapulário, com aquele bolso na frente enorme, no qual ela botava uma bengala de pão ali, toda partida, e a minha avó comia pão o dia inteiro. E ali também ela colocava bonés, esses bonezinhos todos feitos de arretalhos. E ela ia saindo pela rua e falava bambino, 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 chamava e fazia assim, tum, na cabeça dele, já deixava o chapéuzinho. E eu adorava, vovó, nona, deixa que eu vou pôr. E ela, sai, eu que vou. E, enfim. E a minha outra avó, por parte de pai, todo sábado eu adorava ir para casa dela, ela morava ali no bairro de Três Corações. E ela fazia, assim, 2 tabuleiros enormes de bolo.
E ela cortava assim todo em... como se fosse assim um losango, assim como se fosse... é um losango, né? E aí ela saía com aquele tabuleiro, eu ia levando, eu e minhas primas, a gente dividia, porque era pesado aqueles tabuleirões, e ela ia levando no colo dela. E a gente pela rua, toda criancinha que vinha, ou um jovem, ou até um idoso, o que fosse, ela pegava, não tinha nem guardanapo, ela pegava ali, levantava e dava na mãozinha. Então eu já venho de uma família assim, de se doar, né? A nossa família se importa com o vizinho, a nossa família, a dona fulana tá doente hoje, vou lá ver se tem uma louça para lavar, eu vou lá ver se ela fez a comidinha dela, senão eu vou fazer. Então eu vim disso, né? Eu consigo realmente me importar com o que você está passando, sabe? Assim, claro que eu não sou salvadora da pátria, longe disso, mas eu tenho amor dentro de mim, é isso que eu quero. Não é você ser o salvador da pátria, não é você, você tem que transformar a vida da... Não, você tem que fazer algo para proporcionar um bem-estar. Trazer mais oportunidades. Se você puder, traga. Que legal, né? Faça. Então eu acho que isso é um padrão de vó, né? Porque minha avó também é assim. Ela faz bolo pra todo mundo. Isso ela é uma delícia, né? Eu costura, cresci assim. sai um botão aqui, ela deixa a tua blusa aí que eu vou consertar esse botão. Minha avó é muito assim. E todo mundo, assim, acho que isso tá na veia política, né? De você se doar pelo próximo. Sim. Porque hoje em dia eu vejo muita gente quando pensa de política, né? Eu venho de uma família política também. E o pessoal acha que política é aquele oba-oba de estar ali, mas a política de verdade é você ajudar o próximo, é você se colocar à disposição, igual você falou. A pessoa está construindo uma casa, vai bater uma laje. Minha família era assim, então vai todo mundo lá e ajuda vizinho, a bater. Né? Vamos fazer uma feijoada, uma galinhada. Então o ajuda ao próximo. Eu já vi isso também. Então você está ajudando o próximo, é você fazer o bem ali às outras pessoas, né? Isso é muito bacana. E aí são raízes, né? Sim. No sentido de base familiar, né? É uma estrutura familiar sem falar de política, né? Essa questão, mas já tendo empatia. Aí vem a medicina, que também é medicina, que você tem outros propósitos, outros princípios, né? E aí vem agora a política. Olha que tripé, né? Olha que casamento, olha que... Um tripé mesmo, danado. E aí, assim, as pessoas entendendo mais essa sua história, acredito que começa a te enxergar de forma diferente. Porque muitas das vezes foi o que o Pedro falou. Não é enxergar um político, só o político de oba-oba, dá um sorriso, aperta a mão, resolve o problema e sai. Existe uma história passando na sua cabeça quando enxerga aquela pessoa ali, né, doutora? Enormes. Eu, quando estive vereadora, tinha um comitê de avaliação das câmaras legislativas da Baixada Fluminense. Então, nós éramos avaliados, eu não lembro se era de 3 em 3 meses ou de 6 em 6, mas em toda a sessão plenária tinha ali um grupo de pessoas que faziam a avaliação de cada vereador ali. E esse grupo era formado pela Igreja Católica, Igreja Evangélica, centros espíritas, pessoas representantes, né, da Igreja Católica, das igrejas evangélicas, centros espíritas e da organização também ali um comitê especial também da própria comunidade da região, né, de moradores e tal. E eu lembro que a maioria, assim, das vezes quem ganhou, tirou em primeiro lugar, era eu e o Nacan. Nacan era um representante do Legislativo muito querido. Ele tinha uma deficiência física, mas era de uma inteligência, assim, nossa, enorme, né? E eu e ele, a gente tinha muito assim a ver no que tange a parte social. Nossos projetos sempre foram feitos de cunho social. Eu nunca pedi para trocar o nome de uma rua. Nunca perdi meu tempo com isso. Eu nunca pedi para colocarem um quebra-mola na rua tal, porque os carros estavam passando voado lá em alta velocidade. Isso é uma questão do executivo.
Ele é que tem que ver isso. O executivo, por obrigação, tem que ver isso. Isso não é do legislativo. O legislativo, pelo contrário, ele tem que estar ali observando o tempo todo o ato do executivo, né? E criar leis. Leis de cunho social, leis que venham facilitar a vida daquele munícipe, né? Então, a minha vida parlamentar, a minha vida vereadora, quando eu estive vereadora, foi realmente voltada para isso, né? Então, assim, aí, por 2 vezes, a Globo foi lá me entrevistar, eu saía no Jornal Globo, aquela coisa toda, né? Tem os jornaizinhos, eu podia ter trago, né? Mas nem... Enfim, então foi assim, um momento meu de 4 anos na Câmara Legislativa de Mesquita, maravilhosa, né? A certidão de nascimento após o nascimento de um bebê que eu fiz, tornava-se obrigatório a criança já sair com a certidão de nascimento da maternidade, aquela mãe já saía com a certidão do seu filho dali, porque nas minhas andanças pelo município, eu via que muitas crianças estavam fora da escola porque não tinham certidão de nascimento. E aí eu fui ver que não era só também aquela criança, ela não tinha porque a mãe dela não tinha. Olha só, a coisa ia longe. E aí eu criei esse projeto, né? E a mãe também. Aí a mãe que não tinha certidão também já saía dali com a certidão, né? Então foram assim vários projetos, né? Criei também um projeto para os desempregados de Mesquita, do município de Mesquita, onde todos os desempregados iriam até a Secretaria de Assistência Social, se registrarem lá, né, e dizer ali do que eles eram capacitados ou profissionalizados tecnicamente, qual era o meio de trabalho dele, a profissão, e toda empresa que viesse a se instalar dentro do município de Mesquita teria que absorver 30% do seu corpo, né, de empregados, de munícipes desempregados do município de Mesquita. Então, eu tornei isso lei lá dentro também, né? E foram vários projetos assim, que já tem um bocado de tempo, viu? Mas todos assim, desse nível, sempre de cunho social, que alcançava você, né? Alcançava o morador. Nunca foi para... Mas tem tempo, umas coisas assim, bem atuais. Essa questão da certidão... No Rio de Janeiro eu fui a pioneira. Isso Depois vários, hoje já está aí. Hoje já está já faz parte do programa, né? Muito legal, muito legal. E também o parto assistido, tá? Eu também fiz o projeto do parto assistido. Se eu não me engano, na época, eu não sei qual foi o estado, acho que foi de Porto Alegre, se eu não me engano, que eu copiei de uma Câmara Legislativa de lá. Meu assessor ligou e pedimos o projeto, analisamos e fizemos ele de uma forma que né, ficasse adaptado para o nosso município, para a realidade da gente, e coisas assim maravilhosas. Hoje, dentro de Mesquita, você vai lá, porque eu digo assim, Mesquita e Nova Iguaçu, Mesquita era um bairro de Nova Iguaçu, da periferia. Hoje se emancipou. Mas todo mesquitense nato, nascido na época em Nova Iguaçu, mas morava naquele bairro, também se sente iguaçuano. Né? Eu nasci dentro de Nova Iguaçu, eu fui morar nesse bairro. Né? Então, na realidade, eu sou iguaçuana, mas eu também, por morar lá, me sentia uma munícipe de lá, uma mesquitense, e por isso eu vim lá. Entendeu? Mas legal. Hoje eu retornei, hoje não. Há 10 anos eu já retornei para minha casa de origem. Legal. Uau, e quando a doutora fala, né, de projeto social, o social está muito voltado com a saúde, né? Então, assim, a assistência social está interligada com a saúde diretamente. Sim, porque total. Você cria projeto na área social, você melhora muito a saúde da população. Sim. Né? Pois é, você tem que ter o controle das pessoas, dos moradores de rua. De que forma que você vai assistir aquela saúde? Isso daquele cidadão morador de rua, daquele usuário de droga. Ele tem alguma coisa, você tem que chegar a ele. De que forma? Nós temos que criar políticas públicas para isso, nós temos que pensar nisso.
Entende? E isso é muito importante. Isso impacta. Um monte de cracudo lá na beira da rodoviária de Nova Iguaçu, tem que tirar aquela cambada de lá. A gente escuta muito assim, as pessoas falarem assim, né? São pessoas, infelizmente, doentes. São pessoas que estão ali hoje, muitas porque não querem estar, mas acabaram ali. Uma vez eu passando pela Avenida Brasil com os meus filhos, e eles ainda assim entrando na adolescência, e eu falei assim, mamãe tem muito medo de passar aqui por conta desses usuários de droga. Aí, mãe, aí houve aquele falatório, Deus me livre, essas pessoas, nossa, mãe, pelo amor de Deus. Aí um lá falou assim, né, porque a gente ouve isso, tem que morrer, isso não era nem... Aí eu parei assim, eu falei, olha, mamãe quer contar uma coisa aqui. Eu sou o que de vocês? Mãe. Eu chamo você de meu filho? Chama. Eu falei, muitos desses que estão aqui, nasceram aqui, na Avenida Brasil, ao som de buzinas, roncos de motores, freadas, atropelamentos, nasceram aqui, nunca viram seu pai e sua mãe, nunca alguém chamou eles de filho, vem cá meu filho, ou então, mamãe, espera aí que eu vou aí, mamãe me espera, me dá a mão. Não sabem o que é ter mãe, ter pai, porque os outros usuários de drogas, amigos dos pais, passaram um melado na boca, pegavam um guaravito e pingavam as gotinhas de guaravito, porque eles nunca se amamentaram com leite. Eu falei, o que você espera deles? Eles são vítimas. O que a gente puder fazer, nem que seja por prece e orações, pedir a Deus para minimizar isso, nós temos que contribuir, nem que for com preces e orações. E nunca mais na minha vida, eu quero ouvir vocês com olhar, que me falar com palavras, com olhar de recriminação. Eu quero olhar de ajuda. Fora isso, vocês nem se manifestam, principalmente da minha frente. E é isso, quantos daqueles cracudos estão ali que nunca e nem sabem quem são mãe e pai, quem colocou ele ali naquele mundo, né? Muitos são adictos desde a barriga, né? A mãe isso já aí. era usuária e o pai. Exatamente, né? Então, só Deus sabe como sobreviveram, né? Histórias, hein? Histórias, Histórias, Cara, e se deixar, a gente vai ficar aqui. E eu vou falar para vocês, né? Pedir a esse corpo técnico que nós montamos agora para essa nossa campanha, para a gente já elaborar plano de governo, metas prioritárias, e com uma pessoa, né, com os técnicos da área de saúde, eu pedi sim. Eu falei, eu quero uma forma, vocês vão ter que me trazer alguma forma para a gente minimizar tantos moradores de rua. De alguma forma a gente vai ter que dar um jeito nisso. De alguma forma a gente vai ter que entrar na vida desses cracudos. Eu não sei. De 10 que a gente recolha 1, 2, eu não quero saber. Uma vida para mim é muito valorosa, eu posso recolher. Uma já tá bom. Se eu puder, né? Então, assim, não sei se a gente vai estar fazendo aqui, a gente vai estar vendo todo o orçamento de pastas, é óbvio, para a gente estar criando aqui uma casa de acolhimento noturno, né? E nesse momento de acolhimento noturno, né, a gente ali vai estar alimentando, vamos estar com alguns profissionais de algumas áreas, é claro, para a gente saber a procedência, filho de quem, você é da onde, você veio da onde, eu vim do Nordeste, ou então eu sou daqui, eu sou de família iguaçuana, o porquê que está aqui, a gente tentar. E se a gente conseguir resgatar? Se não conseguir, não tem problema, mas também não vamos deixar eles definhar tanto. Vamos, de alguma forma, cuidar. O dia a dia, dando um local para dormir, para se alimentar, é vida, gente. Não me interessa se eles usam droga, mas a gente vai tentar. É o que eu falo, a gente não pode deixar a vida continuar nessa banalidade. A gente tem que tentar, viu?
E eu espero que essa esperança esteja dentro de vocês até o Amém. fim de suas vidas. Vocês, a esperança de mudar vidas, viu? É isso. Eu quero isso Total aí. Vocês sentido. como médico e vocês como seres humanos e pessoas que creem em Deus, né? Porque sem ele que toca meu coração para isso tudo, eu tenho certeza. Isso. Perfeito, doutora. Foi o que eu falei anteriormente. Se deixar, a gente vai ficar aqui o tempo todo. Contrapartida para a produção aqui já tá levantando o dedinho. Ó. Pu, Né, produção? Cordial. Tem os bastidores aqui. A gente está chegando no final do nosso podcast. Antes de finalizar, doutora, obrigado por ter disponibilizado o seu tempo. E deixa aqui suas considerações finais. Fica à vontade. À vontade, fala. Considerações finais, doutora. Se puder, a gente acabou pulando uma questão importante, mas a senhora pode falar, né, nas considerações finais. Até para as mulheres que estão assistindo a gente, né, essa trajetória aí, né, você é uma mulher guerreira, né, médica, tem essa trajetória bonita que você contou aqui pra gente, e na política também, até para a inspiração das mulheres que estão em casa, assistindo aí a gente, é legal, né? Total. Bem, primeiro lugar, eu quero agradecer esse acolhimento carinhoso, cheio de amor aqui de vocês três, de vocês quatro, né? Foi muito bacana. Eu sinto que eu também toquei em alguns momentos o coração de vocês como futuros médicos, né? E eu espero que vocês levam isso para a vida profissional de vocês, a valorização do ser humano. Então, muito obrigado por essa oportunidade de eu falar isso para vocês e para muitos que estão me ouvindo. E para as mulheres, eu quero dizer só 2 palavras, 3, não sei. Que eu sirva de capital, de encorajamento para todas vocês trilharem no caminho da realização pessoal, né? Na realização de um sonho, na busca pelo amor, resgate do amor, resgate das vidas. Vamos transformar as nossas famílias, porque, assim, eu amo os homens também, é óbvio, mas eu digo que as mulheres, elas têm toda uma característica de mãe, de acolhimento, né? De abraçar, de afagar. Então, eu acho que a mudança está em nós. Está mais em nós, de fazermos homens com esse sentimento nosso, viu? Então, mulherada, que eu seja esse capital de encorajamento para todos vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Eu amo todos vocês. Uou! Gabriel, considerações finais, amigo. Então, agradecer, doutora Rosemary, por disponibilizar o seu tempo. A gente sabe que a rotina tá corrida, e de estar aqui com a gente, aceitar esse convite. Agradecer a você que está em casa, ficou até o final, está assistindo a gente, acompanha, e que dá para nós o que é mais importante na sua vida, que é o seu tempo, né? A gente sempre fala isso. É isso. Pedro, considerações finais. Considerações finais. Queria agradecer a doutora Rosemary Guarnier pela disponibilidade de tempo e pelo conteúdo que passou aqui. Foi sensacional. Muito obrigado. Espero que sirva de aprendizado, de exemplo para todos nós, todos vocês que estão assistindo, acadêmicos, que trabalham na área da saúde, público em geral. Queria agradecer ao nosso patrocinador, que é a Cordial Saúde, que é uma clínica com várias especialidades no município de Queimados. Se você quer realizar um plano ou quer algum tipo de consulta, exame laboratorial, procura a Cordial Saúde. Segue no Instagram e segue a gente também no Instagram, @LiveMedSaúde, todas as redes sociais. É isso. E a gente está finalizando agora mais um Live Med Saúde. Hoje a gente finalizou com conteúdo riquíssimo com a doutora Rosemary Guarnier, junto com o Gabriel, com o Pedro. Se você ainda
tá caindo de repente, isso aqui é um vídeo que caiu de paraquedas para você, não conhece o nosso Instagram, nossa rede social, clica no link Saiba Mais, clica no link que tá aparecendo aqui na sua tela. No nosso perfil tem um link da bio que você vai assistir todo esse conteúdo na íntegra, sem nenhum corte. Você vai assistir tudo que a doutora Rosemary acabou de passar aqui para vocês. Então, finalizando mais agradecer a Deus por mais uma oportunidade de ter uma pessoa, uma doutora com uma especialidade e com um conhecimento tremendo, compartilhar com vocês de forma simples uma história de vida baseada na ciência, né, um dos nossos propósitos aqui, para que você possa colocar em prática o seu dia a dia. Então, tenham todos uma tarde iluminada, um dia, uma tarde, uma noite, não sabe o horário que está assistindo. É verdade. Deus abençoe. Forte abraço. Tchau. Que legal. Boa. Quer pedir para fazer uma chamada? Então,